4 pontos principais que são daqueles mais que contribuem para esse cenário, praticamente um cenário muito violento, em que as pessoas se preocupam, as pessoas se queixam, não tem paz, não tem sossego, enfim. E nesse cenário, o que nós estamos percebendo é que um dos principais fatores dessa violência é as desigualdades sociais no Brasil, que são muito grandes, são de uma forma colossal. E para a contribuição dessa violência das desigualdades sociais, nós citamos aqui, por exemplo, a falta de acesso à educação de qualidade. Quando isto falta para a sociedade brasileira, essa educação, então é fator que as pessoas ficam mais retidas, as pessoas sentem mais essa dificuldade, porque correr atrás de educação capaz de suprir uma lacuna que deixem as pessoas se formar perante uma sociedade nova é muito complicado. Uma outra questão, por exemplo, é a questão da política fiscal injusta, onde alguns poucos pagam o imposto e a grande massa da população brasileira é que sustenta essa alta carga tributária, que é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Uma outra questão que influencia na política de desigualdades sociais é os baixos salários. Existem uns salários absurdos, salários muito grandes, com todos os privilégios, e salários intimamente pequenos. O salário mínimo do Brasil é um dos menores salários que tem praticamente da massa trabalhadora, levando em consideração que boa parte desta população brasileira nem salário tem, vive desempregada. Hoje são mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Uma outra questão que eu relaciono aqui é a falta dos serviços básicos, como a questão, por exemplo, da saúde, do transporte público e do saneamento básico. 3 fatores primordiais que a sociedade brasileira tem de maneira precária ou de quase nenhuma forma, ou sempre correndo atrás de possibilidade de solução desses problemas, nem sempre muito fácil de encontrar. Segundo ponto que eu coloco como fator de violência atual no país é a ineficiência dos órgãos de segurança pública do Estado. E quando eu falo do Estado federal, eu falo do Estado na figura estatal, do Estado estadual mesmo, como a gente fala, e a questão municipal. Esses 3 poderes, eles praticamente com seus órgãos de segurança, que é a nível federal, as Forças Armadas, a Polícia Militar, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, a nível federal e a nível estadual, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e a nível municipal, as guardas municipais, elas enfrentam a questão da violência de uma maneira desordenada, de uma maneira descontrolada. Então não é possível que a gente todos estejam interessados em buscar melhorias contra a violência, trazer a segurança pública, mas cada um trabalhando ao seu modo, e isto aí não está oferecendo nenhum resultado capaz de fazer com que esses índices de violência recuem. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2017 foram assassinados 63.800 brasileiros e brasileiras provenientes dessa praticamente uma guerra civil que o Brasil vive em função destas questões, de questão social, como também a questão da falta estrutural da segurança pública. Uma outra questão que é importante a gente levantar para a questão da segurança, da violência no Brasil, é a questão do sistema carcerário brasileiro. O sistema carcerário brasileiro, ele é um sistema que sufoca a liberdade prisional. Os prisioneiros, quando entram para o sistema prisional, eles entram praticamente para uma caixa de alta pressão, de combustão, onde todos os aspectos social, psicológico, cultural ficam abalados com aquele sistema prisional. É um sistema fechado, onde produz muito mais efeitos negativos naquele cidadão que está cumprindo a pena, do que propriamente numa contribuição para que ele possa se reeducar, para reintegrar a sociedade. A outra questão que é bom destacar nesse sistema prisional é que esses presos ficam a maior parte do tempo, ou quase o tempo integral, de forma ociosa. Eles não têm uma certa atividade capaz de fazer com que, por ocasião dessas atividades que eles exercem, como o trabalho, como a educação, eles possam estar se ressocializando, se reeducando para viver na sociedade. E, por último, abrem caminho
esse sistema prisional do país, ele abre caminho para que as organizações criminosas cresçam dentro dos sistemas prisionais. É comum a gente estar vendo pela televisão, né, as fugas de preso, a gente está vendo assim, por exemplo, grande manifestação que fazem as organizações externas, que são tantas que aqui não dá para citar isso, mas que elas avançam sobre o sistema prisional a fim de liberar esses presos. Não é muito também comum, a gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, do lado de fora. Eles lá do lado de dentro comandam as facções do lado de fora, capaz de fazer com que este número das estatísticas da violência, dos assassinatos no Brasil, eles cresçam, porque lá de dentro dão o comando, com uma facilidade. Qual é a facilidade? É porque o meio de comunicação hoje, o meio de comunicação via telefone, enfim, e outros sistemas de comunicação que tem, oferece essa possibilidade para aqueles que estão ociosos começarem a operar grandes comandos de grandes grupos, tradicionalmente capazes de fazer com que a violência alcance os limites que hoje são insuportáveis. E por fim, por último, eu queria relacionar aqui dentro desse quadro a impunidade por eficiência do Poder Judiciário. E o que é essa impunidade por ineficiência do Poder Judiciário? Ela está dividida para mim em dois tópicos. O primeiro é aquele preso vítima da morosidade da justiça. Uma pessoa que foi presa, que não oferece um grau de alta periculosidade, que o seu crime não é um crime tão grande, mas acaba por demorar tanto naquele sistema prisional, que ele acaba por receber dos demais aquelas várias formas que tem dele começar a se fazer como um portador de uma violência maior, porque adquire no meio daqueles que são perigosos, adquire hábitos, costumes, práticas, capaz de fazer com que ele se torne um preso capaz de ter uma violência maior. Então, por que acontece isso? Porque o sistema prisional é moroso, como não tem, aquele cidadão é pobre, não tem como pagar advogado para fazer as suas defesas, então o sistema prisional e o sistema judiciário deixa por arquivar esses processos, vai empurrando com a barriga, vai deixando isso para depois e acumula essas penas por muito tempo. A outra questão da violência é a certeza da impunidade para aqueles que têm dinheiro. Aqueles que têm dinheiro, então eles compram, né, pagam altos advogados, bancas de renome no país para fazer as suas defesas, então eles nem vão presos, sequer nem vão presos. Então isso faz com que a questão da impunidade ela já cresça em função daqueles que têm maior poder aquisitivo, acabam cometendo os crimes, os delitos, ou influenciando nesses crimes e nesses delitos, capaz de fazer com que entender que eles não serão punidos muito facilmente pela justiça, como é punido aquele cidadão que não tem recursos, que não tem aquele dinheiro suficiente para fazer com que os advogados estejam a seu serviço.